A história do Barão de Mauá. Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Pô, Irineu é Nos tempos do Império, ele fundou 4 das 6 maiores empresas do Brasil, sendo que as 2 que não pertenciam a ele eram do governo. E por isso ficou conhecido como o empresário do Império. Contador, economista, administrador de empresas, deputado, legislador, diplomata informal do Império e, sobretudo, o grande pioneiro do empreendedorismo brasileiro. Foi ele que fundou a primeira grande indústria do país. Também fez a primeira estrada de ferro e o Banco do Brasil. Sim, Em outro país, o legado do Barão de Mauá estaria vivo, através de suas empresas e de sua família. Onde está o Barão de Mauá agora? Os Matarazzo viraram nada. o Banco E os Matarazzo foram muito maiores do que o Barão de Mauá, quando você compara em escala, em tamanho de impacto empresarial e econômico. Os Matarazzo viraram porra nenhuma também. mais antigo do país provavelmente não existiria Ah, são riquíssimos, mas sabe, sem ele. Seus negócios são ricos, mas enfiaram o legado no... Não custa nada pedir, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, comenta, compartilha, dá uma olhada no clube de membros, beleza? É isso aí, continuando. foram do norte ao sul do Brasil e chegaram a Sobrou suplo. países como Imagina voltar pro passado e falar... Conde Francesco Matarazzo, em 100 anos, esse aqui é o seu legado. É isso aqui que sobrou, beleza? É isso que sobrou, beleza? O velho infartar. Inglaterra, Uruguai e Argentina. Ah, mas eu falei de orelhada que o legado do Barão de Mauá virou em nada. Sobrou alguma coisa? A família dele existe ainda? No seu auge, o valor Eu não sei se ele vai tratar desses temas. total de seus ativos chegava a 115 mil contos de réis, quantia superior ao orçamento anual do Império na mesma época, que era de 97 mil contos de réis. Entre a segunda metade dos anos 1850 e o início da década seguinte, o Barão de Mauá tornou-se o homem mais rico do país. Exerceu enorme influência sobre o governo imperial e apareceu como fator decisivo no desenvolvimento nacional e também do continente. Mas essas ligações também seriam a origem da sua ruína. Quando faliu, o barão entregou à justiça até a armação de ouro de seus óculos, para honrar o que Bom, tá explicado. devia. E no final da vida, ao contrário do que ficou para a história, ele se reergueu e acabou falecendo muito rico novamente. Nesse vídeo, Ok, vamos contar a história completa do Barão de Mauá e ajudaremos a sanar uma grande dúvida. Seria Barão de E não, eu não vou fazer, nunca vou fazer um vídeo sobre o Barão de Mauá porque é uma história que eu não me interessa. Assim como várias histórias eu não me importo. Então, não vai ter vídeo do Barão de Mauá. Mauá, Por isso que a gente vai assistir esse. o maior empresário brasileiro de todos os tempos. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à história de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Battle Shed, Ultra Giga Shed. Vídeo sobre canudos? Já tem. Mas antes de a gente começar a contar essa história, nós além das camisetas, está aqui embaixo na descrição do vídeo. Irineu Evangelista de Souza nasceu no interior do que é hoje o estado do Rio Grande do Sul, quase na fronteira com o Uruguai, em 28 de dezembro de 1813. Ele não pertencia à elite brasileira, muito menos tinha títulos de nobreza. Era a época do Império no Brasil e aquele local onde nasceu era extremamente inóspito. Uma terra esquecida, o Império no Brasil Ele nasceu em 1813, o Império do Brasil não existia ainda. o local onde nasceu era extremamente inóspito. Uma terra esquecida, sem dono, Era o reino do Brasil. longe de tudo e todos. Naquele lugar, a principal fonte da economia era a criação de gado para abastecer o comércio de charque que crescia. Esse também era o negócio da família de Irineu, que possuía uma estância no interior criando gado. João Evangelista, o pai de Irineu, viajava constantemente tocando gado para vendê-los. Em uma noite de 1819, em uma das suas viagens, João foi assassinado em circunstâncias obscuras. Mariana, mãe de Irineu, ficou viúva aos 28 anos, sem recursos e 2 crianças para criar. Então, ela casou-se novamente, mas seu novo pretendente impôs uma condição. Ele não queria os filhos dela por perto. Sem saída, Pariu, hein? a mãe encontrou uma Esse papo de família me lembra a família
Bernoulli era composta por grandes matemáticos, médicos, biólogos e físicos. É doideira pensar que uma única família produziu alguns dos maiores cientistas do século 17 e 18. E eles estão onde hoje? A solução. Eu não sei. Guilhermina, irmã de Irineu, aos 10 anos, casou-se e Irineu foi levado para o Rio de Janeiro por um tio materno. Na despedida, entre abraços e lágrimas, Irineu prometeu às duas mulheres trabalhar e estudar para mais tarde sustentá-las. Aqui é importante fazer uma pequena contextualização do Rio de Janeiro daquela época, onde Irineu estava prestes a chegar, para entendermos o quão extraordinário foi a trajetória do Barão de Mauá. Naqueles tempos, praticamente não existia o que chamamos de ascensão social. Os escravos faziam o trabalho duro na lavoura e eram a base da economia, servindo também como principal mercado. Os Medici é bizarro, cara. Eles sumiram no século XVII. Eu tava pesquisando esses dias aí sobre os Medici. Tipo, eles simplesmente... Tipo, a linha... O desaparecer é a linha... O principal ramo da família, principalmente do lado materno. Obviamente, do lado materno. Do lado paterno desapareceu. Tipo, eles sobrou nada dos Medici. Nada. Não tem ninguém. Óbvio que toda a família europeia tem sangue Medici. Mas a família em si acabou. Ela morreu e é isso. Os O último Medici não teve descendentes. portugueses ficavam à frente de pequenos comércios e os ingleses tinham negócios maiores de importação e exportação. Já os brasileiros, de origem abastada, ficavam com carreiras políticas, advocacia e jornalismo. E havia, acima de todos esses, e apenas abaixo do próprio imperador, as camadas burocráticas da aristocracia portuguesa e do clero e os militares. O trabalho no comércio era feito pelos brasileiros pobres. E era aqui que o futuro do barão iria. Sim, a linhagem morreu. A linhagem morreu. Com mínimas perspectivas de ascender socialmente. Mas Irineu estava prestes a mudar o Tipo a família real do Brasil em 50 anos sobe. Exato. O ramo principal da família vai morrer. seu destino e entrar para a história do Brasil. Aos 9 anos, quando Irineu chegou na então capital do Brasil, o Rio de Janeiro, começou a trabalhar como caixeiro no atacado de João Rodrigues Pereira de Almeida, que ficaria conhecido como Barão de Ubá. Pereira de Almeida era o que se chamava de comerciante de grosso e um dos maiores atacadistas do Rio de Janeiro. Esse tipo de comerciante atuava com a compra e venda de grandes quantidades de produtos. Medici, Paleologo, todas essas linhagens boas estão sumindo com o tempo. Paleologo já sumiram, inclusive. E seu principal Até onde eu sei. comércio era de escravos. Irineu O que acontece com o legado de uma família que sonha? Pra quem vai? Cara, vai geralmente pro descendente mais próximo, que não é mais dessa família. se destacava na Até onde eu sei, a família Medici, quando ela acaba, a linhagem desaparece, o ducado é herdado por alguém, que eu não lembro. A família Medici acabou em 1737. E é isso. João Gastão de Medici. Quem sucede ele no ducado da Toscana, ele era grão-duque da Toscana, Francisco II, da casa de Lorena. Não, cara. Ele era. Sim, ele era da casa de Lorena. Então, basicamente, Lorena assume o ducado. Basicamente isso, sabe? Um primo ali assume e pronto. empresa porque era muito interessado e estudioso. Ainda muito jovem, aprendeu a ler e escrever, teve noções de contabilidade, cálculo Habsburgo Lorena, mesmo, porra. de juros e um pouco de línguas estrangeiras. Com 14 anos, já comandava a tesouraria da empresa. Irineu autorizava as compras e guardava a chave do cofre. Mas o atacado O Rothschild tem até hoje, né, mano? de Pereira de Almeida sofreu uma súbita derrocada e foi à falência. Nesse processo, Irineu teve uma atuação de destaque, conseguindo ajudar seu chefe a sanar suas dívidas. Não, o Jeca do cara. Mas eu tô cansando de ler essa bosta que vocês estão falando aí. O último match pro presidente do Brasil. Gabuga, tem um mongol. Um dos criadores da empresa era um comerciante inglês chamado Richard Carruthers. Almeida, com uma das formas de pagar o que devia a Richard, lhe ofereceu Vou passar uma regra nova. Burrice é nuke também. o seu melhor funcionário. E foi assim que Irineu foi trabalhar para ele. Em 1830, iniciou seus trabalhos na Carruthers Company, que era uma importante firma de importação de produtos. Ali, ele teve contato com a língua inglesa, com a libra e, o mais importante, com a visão liberal que os ingleses tinham sobre os negócios e riqueza, que era totalmente contrária do Brasil daquela época, com economia baseada nos escravos. Isso impactou Não tem como um país funcionar operando através do trabalho escravo. fortemente na visão de mundo do barão e nas suas atitudes no futuro.
Além disso, foi criada uma profunda relação entre Irineu e o Sr. Cahooters. Foi Richard que serviu de padrinho para Irineu entrar na maçonaria, o que o ligaria a pessoas Que surpresa. Quem não era maçom no Brasil do século XIX? da sociedade e proporcionaria fortes relações na política. Mesmo sendo um liberal, ele conseguiria transitar bem entre os partidos políticos ao longo dos anos. Logo, a ascensão de Irineu foi meteórica. Aos 23 anos, ele já era gerente da Cahooters e em 1839, o Sr. Cahooters, querendo voltar para sua terra natal, apontou-lhe como seu sócio para tocar a empresa. Cahooters continuou sendo seu sócio majoritário nos negócios, mas também serviu como grande mentor e conselheiro. Nessa época, Irineu já era um jovem empresário de sucesso, então cumpriu a promessa e foi buscar a mãe, a irmã e a sobrinha, Maria Joaquina, que tinha 15 anos e viria a ser sua esposa no futuro. Sim, ele casou com a sobrinha, algo que na época era normal. Juntos tiveram 12 filhos, dos quais 10 sobreviveram. E nos negócios, Irineu, que era muito Cara enxalado na ambicioso, minhoca. não parava. Ele viu Hoje em dia, maçom é um bando de velho que fica jogando golfe no fim de semana e condomínio fechado. Olha, tá super valorizando. Jogar golfe eu acho que é um pouco too much. Eu acho que eles ficam jogando bocha mesmo. Relaxa. algo totalmente inovador para a época, a possibilidade de expandir suas riquezas. Joga Uno, né? Em 1840, Maçom virou clube de cueca de velho, exato, mano. Qualquer um vira maçom, mano. quando tinha apenas 26 anos, Irineu decidiu se tornar um industrial. Isso sem nunca ter visto uma fábrica. Tipo, maçom hoje fica jogando truco, tomando Natasha, tá Na ligado? verdade, de Em um escritório mofado. perto. No Brasil, empresas desse tipo eram praticamente inexistentes. Para você ter uma ideia, países como a Itália, Espanha e Portugal estavam no mesmo estágio que o Brasil, O meu avô é maçom e joga bocha. engatinhando na era industrial. A Alemanha e a França estavam um pouco mais avançadas, já tendo suas primeiras fábricas. Mas a Grã-Bretanha estava em um estágio à frente e passava pela primeira revolução industrial. Então, o jovem Irineu embarcou para lá. Em solo inglês, ele visitou usinas siderúrgicas, tecelagens, fábricas de teares, ferrovias e outros empreendimentos. Mas seu interesse estava voltado para a siderúrgica. Ele voltou de lá, certo de querer implementar o que tinha visto na Europa, Tirou do c... que a alta cúpula do MBL é maçom. Sei lá, eu nunca perguntei pra eles. aqui no Brasil. Só que havia um problema. Naquela época, era mais barato importar do que produzir no país. Mas o cenário mudou com a sanção da Lei Alves Branco, que protegia a indústria nacional. Com ela, as tarifas de importação subiram de 15% para 30%, chegando até 60% em E alguns. tipo, ninguém se importa mais com o maçom. Não tem problema falar que é maçom. Olha, porra, cara, eu me recuso a virar maçom que eu vou ter que pagar taxinha, eles vão me cobrar, tá ligado? Vou ter que pagar umas vigárias pra sustentar essa porra dessa loja vagabunda. Mano, o nego é maçom e tá cagando. Olha a Carla Zambelli casando numa loja maçônica. Tipo, f***, mano. Ninguém se importa com essa bosta. Ah, não, é que tem aquela foto da porra do Maçons Brasil, tá ligado? Tem um vídeo, os caras estavam apoiando o impeachment. Nos casos. Irineu percebeu a grande oportunidade e vendeu todos os seus negócios comerciais. Então, Maçonaria é tipo motoclube, só que sem moto. E mais broxa ainda, né? Porque não tem moto. foi buscar mais recursos na Inglaterra. Com o financiamento e o seu dinheiro próprio, comprou uma pequena fundição, que viria a ser a fundição de ferro da Ponta de Areia. Com o Barão à frente, ela cresceu muito e é considerado o estabelecimento fabril mais importante dos tempos imperiais e a Não dá. Não tem virar maçom hoje, não rola. primeira grande indústria do país. Irmão, a maçonaria tava pagando patrocínio do YouTube pra recrutar novos membros. Eu recebia o Ed da maçonaria esses dias. Sim! Exato, é isso. Tipo, os caras querem que as pessoas virem maçons porque aquela merda tá falindo. Reinel de Castro, seu sócio no empreendimento, organizou uma equipe de Só pra tu ter noção, iniciação você tem que bancar a festa pra umas 100 pessoas. Ah, vai se f... profissionais ingleses altamente qualificados para virem para o Brasil. Essa seria uma marca do Barão de Maçom fundou o Brasil, tá confundindo com os Estados Unidos. Mauá em seus negócios. Substituir a mão de obra escrava por profissionais com capacidade técnica Conheci os maçons uns tempos atrás, mas ano passado ele foi preso por roubo de carga. de preferência estrangeiros. Obviamente, isso ia contra toda a abordagem dos empresários brasileiros na época do Império. Irineu também destacava-se por uma gestão muito profissional dos seus negócios, considerada muito à frente do seu tempo. Ele administrava suas empresas, concentrando-se apenas no essencial e dando larga autonomia a seus subordinados.
Mauá escrevia até 20 cartas por dia, em geral à noite, com instruções gerenciais e comentários sobre a política e economia. Cara, daf. É que pode ser... Será que a próxima trend do core vai ser virar maçom? Já parou pra pensar? Que a próxima trend do core, tipo, pós-legendários vai ser maçom, vai ser virar maçom, tá ligado? Tipo, tô aqui na loja maçônica, deu o Pablo Marçal mostrando, maçonaria. Não duvido nada, nossa, não duvido nada. Capacitando assim. Seria engraçadíssimo. Tem um influencer maçom, sabe, explicando os segredos da maçonaria. Seus gerentes a tomarem as melhores decisões. Na fundição, foram construídos 72 navios a vapor ao longo do tempo. O número de funcionários é bastante incerto. Em relato... Novo rico virando maçom pra se fingir de old money. Nossa, a gente tinha que fazer esse psyop, né, mano? Na moral, a gente tinha que fazer um psyop pra falar que o old money necessita ser maçom, sabe? E começar a viralizar essa TikTok pra véia arada, esse monte de otário, tudo virar maçom. Ou melhor, membros da maçonaria que estão assistindo esse vídeo, sabe? Já sabe o que tem que fazer. Afirma-se que no Transforma a maçonaria num status. Vai encher de otário aí. Eram 300... Acabei de arrumar e arruinei e arrumei a maçonaria. Esse tio é classy. Em outros relatórios, dizem que era mais de 1000. Fato é que, além dos navios, a fábrica produzia peças, caldeiras para máquinas a vapor, Acho que se fugir do corpo virar maçom, ela vai colapsar de vez. engenhos de açúcar, guindastes e outros artigos fabris pesados. Mas o principal produto, no início da fundição, eram os tubos de ferro para o encanamento de água. Fruto de uma encomenda do governo imperial para encanar a água do rio Maracanã, no Rio de Janeiro. Esse pedido representou uma base sólida para as finanças da empresa quando ela foi fundada, mas também um grande risco. Corsa índico adesivo maçom. Porque o governo imperial tinha fama de ser mal pagador. E não deu outra. Após várias tentativas de cobrança, a empresa chegou quase a quebrar em 1848. No entanto, Irineu conseguiu que a Câmara dos Deputados apoiasse a concessão de um empréstimo à Ponta de Areia, no valor de 300 contos de réis, e assim salvar a empresa. Habilidade política essa que Irineu teve que usar muito ao longo dos anos. Mas antes de a gente seguir pro próximo capítulo, um humilde pedido. Vai ter um hostile takeover de Bobson na maçonaria, o que em média do maçom vai 40 pontos. Hostile takeover da maçonaria brasileira. Vídeos como esse do Barão de Mauá dão muito trabalho. Pra você ter uma ideia, essa pesquisa, roteiro e edição, ficamos mais de 2 meses trabalhando nele. E se você está gostando desse vídeo... Pô, velho, só 26 minutos, cara? Já deixa teu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Dessa forma, a gente... Nesse campo, o da política, o Barão sempre procurou atuar de forma pragmática. Mesmo que o Brasil vivesse um império, muitos políticos tinham grande influência na sociedade. Irineu sempre procurou relacionar-se bem com eles e, obviamente, com o imperador. A intenção do Barão era mudar as leis que surgiram a fim de criar uma política econômica com maior liberdade e funcionalidade para os novos negócios. O que, por óbvio, também o ajudaria. Considerado um liberal e adepto de Adam Smith, ele defendia o fim da escravidão e o menor poder do Estado. Posição que fez com que uma parcela das figuras do Império e da elite cafeteira boicotassem ele ao longo dos anos. Mesmo assim, o Barão acelerou seus negócios e abriu ao total de 17 empresas. Foi ele que fundou a Companhia da Iluminação a Gás para produzir lampiões a gás. O Barão fechou um contrato com o governo do Rio de Janeiro para iluminar a cidade com lampiões e, enfim, a capital do país começava a ser iluminada e saía da escuridão. Mauá também fez a primeira ferrovia brasileira que ia do Rio de Janeiro a Petrópolis e foi chamada de a Estrada de Ferro de Petrópolis. Ambos os empreendimentos foram assolados por doenças como a febre amarela e problemas de ordem climática. Seus engenheiros ingleses tinham grandes dificuldades para entender o solo brasileiro, e muitos deles morreram doentes. Mas quem ficou conseguiu passar por cima das dificuldades e entregar as obras. E foi durante a inauguração da Estrada de Ferro de Petrópolis que 2 episódios muito famosos aconteceram. Foi lá que, por decreto imperial, Dom Pedro II concedeu a Irineu o título de Barão de Mauá. Mas também ocorreu uma gafe. Nessa ocasião, estavam presentes toda a nobreza brasileira, os principais ministros e Dom Pedro II. Durante a cerimônia de inauguração, o barão convidou o imperador para usar uma pá de prata, que acabou aceitando.
Tal evento foi considerado vexatório, visto que o conceito de trabalho era diferente na época. Um bando de vagabundo. A nobreza não trabalhava com esforço físico e nunca pegaria uma ferramenta, ainda mais posando como operário. Esse tipo de ação marcava bem a diferença entre o barão, um homem de negócios com visão liberal do mundo, frente à antiga visão monárquica, em que as divisões eram bem estabelecidas. Mesmo com esse tipo Foda. Tirou o imperador pra Shudra. de problema, É outro século XIX, né, rapaziada? o barão seguiu Esse mito nunca aconteceu? construindo ferrovias Não sei. no Brasil. Anos mais tarde, com muito crédito, ele fundou a São Paulo Bom, Railway, futura estrada de ferro o Brasil nunca teve aristocracia. Teve. Santos Jundiaí. Essa empresa tinha como sócios minoritários grandes banqueiros de Londres. Inclusive, Inclusive quem? Quem? a lendária família Rothschild. Ah, que surpresa. Me conta Ele mais. perdeu o controle da empresa Oh, meu Deus, quem diria? mais tarde. A aceleração da construção de ferrovias no país se relacionava à alta nos preços de café. Essa era uma necessidade diante ao aumento das vendas no mercado internacional. E o barão aproveitou muito Ei, Pardo, vamos entrar para o Rosa Cruz, maçom com magiacinha, e pagar uma taxa para limpar a múmia do Museu do Bacaxiri. Nem f... essas sociedades discretas, não é nem secretas, são discretas, todas ridículas, irmão. bem essa demanda. Mas ele ainda encontrava Me recuso a virar maçom. Vai tomar. dificuldades para conseguir financiamentos nos seus negócios, o que ele sabiamente Eu vou entrar no Rotary Club. queria resolver. Rotary Club é legal, elas têm a engrenagenzinha na frente de toda a cidade, mano, mó da hora. Mauá construiu uma estrutura financeira interessante. Para financiar seus negócios, ele abriu seu próprio banco. Essa foi uma jogada muito inteligente, pois era uma época com pouquíssimas regulações. A partir daquele momento, ele mesmo emprestaria dinheiro às suas empresas e faria outras manobras financeiras que ajudariam muito seus negócios. Em março de 1851, Mauá presidiu a primeira reunião dos acionistas do Banco de Comércio e Indústria do Brasil. Rapidamente, o Banco do Brasil de Mauá se tornou o maior banco do país, 5 vezes maior que seu concorrente, o Banco Comercial. Era um momento muito oportuno. O capital que estava alocado no tráfico negreiro, que agora havia sido proibido, foi liberado para outras atividades econômicas. A exemplo da sociedade por ações, como foi o próprio Banco do Barão de Mauá. Ele acreditava que o capital deveria ser alocado para a criação de uma indústria nacional e a modernização da economia. Mas, por óbvio, esses movimentos do barão incomodavam e muito a classe até então detentora do poder, porque, segundo os oposicionistas, Os criava vagabundos. o monopólio do setor bancário. Então, Dom Pedro II, pressionado, utilizou a sua fala em uma sessão legislativa em 1853 para recomendar, em suas palavras, a criação de um banco solidamente construído que desse atividade e expansão para as operações de comércio e indústria no Brasil. Essa fala desencadeou uma fuga de clientes nos dois bancos privados, o Banco do Brasil de Mauá e o Banco Comercial, sendo tão violentamente impactados que, depois de uma semana, ambos foram obrigados a pedir empréstimo ao Tesouro, que ofereceu um acordo. Eles foram convidados a incorporar-se e serem acionistas do novo banco em formação e que, a partir de agora, seria um único. Esse era o início do Banco do Brasil que atualmente conhecemos. Criado pela Lei de 1853, a intenção do novo banco era recolher dos mercados os vales dos bancos privados e substituí-los. Sim, o Brasil é mais oligarca que aristocrata. Células É muito oficiais, mesquinho, é tendo uma elite assim mesquinha o desde monopólio então. das emissões. Não foi por acaso que se optou pela fusão. Primeiro, porque o caixa dos dois bancos garantiria o capital necessário para a fundação do novo Banco do Brasil, já que o governo imperial não dispunha de recursos suficientes para abrir um banco. Também porque a fusão seria a forma mais fácil de se livrar dos dois bancos já que vejo. mais emitiam os vales no Império. Contrário a essa ideia, Mauá afirmava que a fusão resultaria na concentração absoluta do crédito num só banco. No entanto, para não criar dificuldades, no final colaborou com os propósitos do governo. Mauá acabou inclusive sendo eleito como diretor do banco. Porém, Tem nada aqui. mudou-se poucos meses depois porque tinha outros planos. Com dinheiro em caixa, Mauá deu um novo passo ousado. Fundou a Casa Bancária Mauá
MacGregor e companhia. Essa empresa não podia emitir títulos e sofria limitações na captação de capitais, mas operava contas correntes, descontava duplicatas, emprestava dinheiro e operava câmbio. Poucos anos depois, em 1867, a organização bancária já tinha filiais em Londres, Manchester, Paris e Nova York. Também possuía filiais em Buenos Aires e Montevidéu, assim como uma série de agências espalhadas pelo Brasil. Em 1857, o barão foi chamado pelo ministro da Fazenda, Bernardo de Souza Franco, para recuperar o controle da política econômica que estava em crise bancária desde que o preço da libra havia despencado. O Banco de Irineu era tão forte que, em determinado momento de crise no Brasil, o ministro imperial passou o papel de agente financeiro do governo para a empresa de Mauá. Por meio de uma arriscada operação, Irineu conseguiu salvar o próprio banco e ajudar a tirar o país da crise. A associação com o governo brasileiro aconteceu em outros momentos também e, na maioria das vezes, a pedido do governo. Essa era uma época onde tudo estava para ser feito no Império. E o barão despontou como um empresário que tinha cacife para fazer as grandes obras que o Brasil necessitava. Foi o caso, por exemplo, da Companhia de Navegação do Amazonas, que tinha como propósito promover a navegação regular no rio Amazonas. Também, a pedido de Dom Pedro II, anos mais tarde, Mauá organizou o lançamento da The Brazilian Submarine Cable Company, destinada a ligar a Europa pelo telégrafo. O barão não ganhou dinheiro algum com o negócio. Entretanto, em recompensa, o imperador elevou seu título de barão a visconde. Mas, talvez... Cara, eu odeio a ideia de que os títulos de nobreza no Brasil, eles não eram hereditários. Cara, e sabe a parte mais engraçada? Título de nobreza é algo que é um poder de dar um título de nobreza, é algo personalíssimo ao monarca, ao imperador. Levando em consideração que a gente vive um mundinho de faz de conta, basta que o chefe da família da casa imperial brasileira de hoje dê uma singela canetada em um papel e fale: não, agora os títulos deixam de ser temporários e se tornam hereditários. E tipo, do nada, surge uma nobreza aqui no Brasil, do nada. Vai sair do inferno nobre no Brasil, sabe? E sabe, eu acho que isso geraria um certo... ia gerar um certo espírito monárquico, sabe? Por parte de algumas elites aqui no Brasil, sabe? Eu acho que seria uma estratégia interessante de se fazer, sabe? Seria interessante. Tipo, não é, eu acho que não é meio mundo virar de nobre, porque as pessoas não sabem as suas linhagens. Então, sabe? Você tem os condes, os viscondes, os barão, quem sabe uns duques, sabe? Surgindo aqui e acolá. Seria interessante. Talvez o episódio mais emblemático tenha sido quando o governo brasileiro solicitou ajuda financeira ao barão para auxiliar o Uruguai. O governo do Uruguai encontrava-se em crise Mas não espere algo dos Orleans e Bragança. financeira. Nem como estratégia para, tipo, reavivar o movimento monarquista. Eles estão muito confortáveis sendo irrelevantes e cobrando ingressos caríssimos para os seus jantares anuais de encontros monárquicos no Rio de Janeiro. Eles estão muito satisfeitos com isso. Como resultado de anos Nada além disso. Daí vai lá um monte de otário lá prestar reverência ao chefe da família imperial, o Dom Bertrand agora, né? E é isso aí. Esse é o máximo que eles vão oferecer ao Brasil. de conflito do Rio do Prata. O barão apoiou secretamente o Uruguai na guerra e quando os uruguaios venceram, ele se tornou o maior credor daquele país. Mas as aventuras no Uruguai contribuíram Jantares bajulatórios, é isso que vocês vão ter. muito para a Os enrolões de brochança. derrocada do barão. Eles lá no friozinho de Barão Petrópolis. Mauá era um homem ligado ao império, como já mostramos nesse vídeo, e sempre viveu perto da família real. Não só os Orleans e Bragança, as casas reais, as famílias, os nobres europeus, mano, eles retêm o seu poder, eles são quase anônimos, mas eles retêm o seu poder. Você acha que eles empobreceram de lá pra cá? A maior parte das famílias da nobreza que foi deposta da Primeira e Segunda Guerra Mundial, eles reteram boa parte da sua riqueza. Eles ainda têm poder, sabe? Só que agora eles não têm o ônus de estar no poder.
Inclusive, fisicamente, já que a sua casa era perto da do imperador. Mas, Você acha que os Habsburgos simplesmente desapareceram? quando se tratava da condução da economia nacional, ele era um crítico severo do que considerava a falta de uma aposta no setor industrial. Também foi contra a Guerra do Paraguai, mas por ironia, a Ponte de Areia forneceu navios de guerra para o governo brasileiro na batalha. O barão afirmava, abre aspas, o melhor programa econômico de governo é não atrapalhar aqueles que produzem, investem, poupam, empregam, trabalham e consomem. Fecha aspas. Para você, Bonito. não parece esse um discurso muito atual? É certo que o barão incomodava muito pelas suas posições, e por coincidência ou não, uma série de eventos aconteceram ao longo dos anos, boicotando os negócios do barão. Um desses golpes foi quando o governo imperial, coagido pelos inúmeros empréstimos contraídos pelo governo inglês, aprovou a tarifa Silva-Ferraz, que reduziu as taxas de importação sobre máquinas, ferramentas e ferragens. Essa mudança na legislação incluía incentivos à importação de materiais para a agricultura, num claro apoio a um setor mais tradicional da economia e contra a industrialização do país. A Ponte de Areia foi muito impactada pela nova lei, mas ela já vinha sofrendo alguns outros tipos de problemas. Ocorreram inúmeros eventos sem explicação plausível, como um próprio incêndio do estaleiro, que muitos acreditam ter sido obra de sabotagem. Projetos de caldeira, guindastes e tubos também sofreram outros inúmeros danos sem que suspeitos ou culpados fossem identificados. Sem contar em um descarrilamento de um trem de Mauá. A maioria dos historiadores afirmam que esses eventos foram obra sim de sabotagens dos oposicionistas de Mauá. Todas essas ações impactaram fortemente as empresas do barão. A Ponta de Areia foi o grande exemplo que, após inúmeros problemas, não resistiu e veio a decretar falência. Outro exemplo de dificuldades impostas pelo governo aconteceu nessa mesma época. Com a ajuda de investidores ingleses, Dom Pedro II decidiu criar uma estrada de ferro paralela à inaugurada por Mauá. Muitos desses ingleses eram ex-investidores nas empreitadas do barão, que agora atravessavam os antigos negócios e investiam Cara, Dom Pedro ajudou também a travancar a industrialização do Brasil. diretamente Era um nerdão. no Brasil com a chancela do governo. Obviamente, os Ele lia muito, mas não o suficiente de economia, no caso. ingleses viram uma grande oportunidade. Né? Foi o caso da ferroviária Santos-Jundiaí, em um episódio que envolveu inclusive calote por parte dos ingleses. Esse novo tipo de concorrente era muito mais poderoso e foi implacável com o barão. Com uma tormenta sem fim, por último, o que derrubaria de vez o castelo de cartas de Mauá foi a mudança de poder no Uruguai, onde o empresário tinha uma base financeira importante. Por lá, ele tinha aberto o Banco Mauá, no que investiu sozinho. Rapidamente, o banco obteve êxito. O barão acabou recebendo muitas terras como pagamento de dívidas no país vizinho. Por lá, também montou uma companhia de gás e um estaleiro. Tudo ia muito bem, mas o Uruguai era muito instável politicamente e diferentes facções viviam em guerra pelo poder no país. Em 1869, depois de uma manobra do governo que assumiu o poder no Uruguai, Mas ele sabia tupi, devia saber das tecnologias do monte de boss. os correntistas correram Provavelmente. retirarem rapidamente Falou, os Emerson. depósitos do banco. E, sem dinheiro para suportar a operação, o barão teve que pedir a liquidação do empreendimento. As notícias de Montevidéu rapidamente se espalharam e provocaram uma crise de credibilidade nos negócios de Barão de Mauá no Brasil, que acabaram tendo Era expert em Sambique. sérios problemas financeiros. Então, no momento mais difícil para o Barão de Mauá, ele não contou com o auxílio do governo imperial, que inclusive proibiu o Banco do Brasil de fazer empréstimos ao empresário. Após anos lutando, ele acabou não resistindo. Mauá entrou com um pedido de moratória em 17 de maio de 1875. Brutalizaram o barão, mano. Ao redor do mundo. 3 anos depois, veio a falência total de seus negócios. Ele era um homem muito basic para o seu tempo. Essa é a realidade do Barão de Mauá. Visconde de Mauá. Anos mais tarde, o barão fez questão de explicar em uma carta para seus credores o porquê de ter chegado a essa situação. E a gente está disponibilizando esse documento aqui na descrição do vídeo. Recomendamos muito a leitura, porque aqui a gente contou essa história de uma forma bem resumida. Mas seguindo o nosso roteiro, para pagar as dívidas, Irineu vendeu quase tudo o que tinha, inclusive bens pessoais, mas ao contrário do que muitos dizem, ele não morreu falido.
Antes de quebrar, o barão montou uma nova empresa, a Companhia Agrícola e Pastoril, que organizou todas as terras que ele possuía, inclusive 200 mil hectares de terra e 250 mil cabeças entre bois, cavalos e ovelhas que tinha no Uruguai. Essa empresa se tornou muito rentável. Em 1882, registrou 623 contos de réis de lucro líquido sobre o faturamento de 867 contos de réis. Com esse lucro e seus bens, Mauá conseguiu pagar todos os seus credores. Ele também acabou entregando 90% das ações da empresa aos seus credores. Os outros 10% guardou para si. No final da vida, ele também possuía uma charqueada e organizou uma grande empresa de corretagem que atuava principalmente com café. Obviamente, sua fortuna havia reduzido drasticamente, mas não podemos afirmar que o barão morreu pobre. No momento em que veio a falecer, ele novamente havia criado grandes negócios, mas ele nunca conseguiu recuperar todo o seu prestígio. Mauá sofria de diabetes e morreu no dia 21 de outubro de 1889, menos de um mês antes da proclamação da República. Golpe. Caralho. Seu legado é inquestionável. Sua ascensão foi meteórica em uma época onde tudo o que ele criou simplesmente não existia e principalmente não era entendido. Mas sua queda também explica muito da visão que o Brasil tem para seus empreendedores. E aí a gente te pergunta, mudou muita coisa desde lá? Não. Absolutamente nada mudou. Nada acontece feijoada. Responda aqui nos comentários pra gente saber. Pelo menos eu não vi o golpe republicano. Eu acho que ele ia dar uma gargalhada. E já que esse vídeo foi criado a partir dos comentários que tivemos em outro vídeo do canal, do Francisco Matarazzo, aproveita e responde outra pergunta. O Matarazzo foi muito maior do que o Barão de Mauá. É que o Barão de Mauá foi, tipo, ele chegou aqui quando era tudo mato, né? Sabe? Eram outros tempos também. Qual foi o maior empresário que já atuou no nosso país? E se você ainda não viu o vídeo de Francisco Matarazzo, o link vai estar aqui na descrição para você poder tomar sua decisão. Só que o Matarazzo também, tipo, não tinha muita coisa aqui quando ele começou, sabe? Ele foi também inovador. Bom, anyway, o Brasil é essa terra maldita aqui, em que tudo que planta apodrece e esquece. Vai pro Paraguai, vai empreender no Paraguai, você vai fazer ganhar mais dinheiro.